nós vamos falar sobre algo que atinge milhões de pessoas no mundo todo, a famosa lombalgia. A dor lombar é a segunda maior causa de visita de pacientes aos médicos, só perde para a dor de cabeça. O problema atinge mais de 80% da população mundial, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, e representa prejuízos, minha gente, financeiros para as empresas, já que é a maior causa de afastamento do trabalho em pessoas com menos de 45 anos. Porém, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber ele que é médico neurocirurgião, o Dr. Renato Andrade Chaves. Dr. Renato, bom dia, bem-vindo, doutor. Bom dia, Frei. Saudade do senhor, doutor, né? Que maravilha. Eu lembro que um tempo atrás o senhor esteve aqui falando sobre cefaleia. Cefaleia, né? Então hoje o assunto lombalgia. A palavra lombalgia, só para a gente esclarecer, o que significa lombalgia? Lombalgia é uma dor lombar. Então, basicamente, a coluna nós dividimos em 3 segmentos. É uma divisão arbitrária, seriam a coluna cervical, a torácica e a lombar. A coluna lombar é mais baixa. É a coluna mais baixa, é a coluna dessa região, representada pela quinta vértebra sacral, a quinta vértebra lombar até a primeira vértebra lombar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então? Claro, claro. Doutor, minha gente, o doutor já está aqui, né? O doutor Renato já está aqui, o assunto de hoje, lombalgia. Muita gente reclama disso, doutor? Muita gente. Está sentado, vai levantar, dói, né? Reclama de dor, é isso? Sim, na verdade é uma causa frequente de afastamento, como você já bem falou, só que falou em torno de 80% das pessoas e é mais para cima dos 95%. Uau, né? Então é muito frequente essa procura médica com relação a dores lombares. A dor lombar, por incrível que pareça, ela não é um diagnóstico em si, ela pode ser um sintoma de outra doença. Então, várias doenças perfazem essa dor lombar. Então, eu posso ter dor lombar por hérnia de disco, por artrose de articulação, tumores podem causar. Então, ela em si não é uma doença, ela em si... É um sintoma. É um sintoma de algo que está se instalando ali, ou já se instalou. É um sintoma de uma doença. Entendi. Então, uma vez que o paciente tem uma dor lombar, eu tenho necessariamente que pesquisar o porquê ele tem essa dor. Tá bom? Então, basicamente, o que nós fazemos? Só para falar um pouco de dado que você já estava adentrando nessa miríade de coisas, a dor lombar é a segunda maior causa de procura médica, tá? Perfaz mais de 90%, 95% dos atendimentos. A maioria das dores lombares, elas são benignas. Entendi. Quer dizer, eu não vou ter um tumor, eu não vou morrer por conta disso, tá? Elas podem ser tanto dores lombares causadas pela musculatura, então eu posso ter uma dor lombar por conta de um uso excessivo ou de um uso inadvertido da musculatura, mas eu posso ter a dor lombar por conta de uma doença, geralmente hérnia de disco ou artrose. Ah, entendi. Eu penso em hérnia de disco em pacientes mais novos, tá? Em que os discos ainda estão bons, e eu penso em artrose em pacientes mais idosos. Na verdade, falar idoso é complicado, antigamente até podia ser, mas acima dos 40 anos, acima dos 40 anos, que todo mundo praticamente se coloca nessa faixa etária, acima dos 40 anos nós temos mais de 80% de prevalência de artrose na população, então é uma doença muito frequente. O fato de sentarmos, né, a maneira como a gente senta, de repente na academia um exercício meio equivocado, forçado, um abdominal, etc. Isso também provoca, doutor? Ou seja, a gente não senta corretamente, a gente senta e já meio que relaxa o corpo. Isso pode gerar situações de dores na lombar? Não só pode, como gera. Então, uma das maiores causas de procura no consultório é justamente o CrossFit. Eu adoro o CrossFit porque ele paga as contas de casa, eu falo. Então, basicamente, o levantamento de peso competitivo faz com que você não tome consciência corporal e você não tenha consciência do que você está levantando ou da maneira com que você está levantando. E isso faz a lesão. É importante deixar claro que a coluna é um órgão que ele foi feito para ser rígido, ele tem uma função paradoxal. Ele é feito para ser rígido e sustentar o peso do corpo, mas ele tem que ser móvel para dar movimentação. Então, poucas coisas que eu conheço são rígidas e móveis ao mesmo tempo. A coluna é uma delas e por isso daí vem todo o problema. Tá?
A rigidez nós temos pela parte óssea. E a força, essa estabilidade, ela advém da musculatura. Então, de maneira alguma eu falo para não fazer exercício físico. Muito pelo contrário, você precisa reforçar a musculatura, porém sempre com orientação. O problema hoje em dia é a pessoa ser sedentária e começar a fazer exercício físico no intuito de melhorar e acabar piorando. Entendi. Agora, doutor, é muito comum, de repente você sente aquela dor e vai levantar, ou levanta abruptamente, ou já levanta colocando as mãos aqui nas costas, na região lombar. E é muito comum você vai na farmácia e tem aqueles sprays, enfim, à base não sei do que lá, e aí você coloca e borrifa o spray, dá aquele alívio, ou tem sempre aquele remédio, né, em casa, que é justamente um anti-inflamatório. Manica, sucupira, exato. Então, diclofenaco. Isso ajuda ou de repente você está tratando o sintoma e não está tratando a causa? Tá? Na verdade, uma vez que você trata o sintoma, você não sabe qual é a causa. Até porque quando você vai ao médico, muito poucas vezes, sem um exame, eu consigo saber qual é a causa. Uhum. Então, 90% das vezes, com a história, eu consigo saber qual é a causa. Então, você chega no meu consultório e fala, Renato, eu tive uma dor, essa dor é a terceira vez que apareceu. A primeira vez eu pensei que eu tinha dado um mau jeito, então eu pensei que eu tinha dado um mau jeito, né? Sim. Eu pensei que eu tinha dado um mau jeito, essa dor passou em 2, 3 dias, normal. Passei 1 ano sem dor. Da outra vez que eu pensei que eu tivesse dado um mau jeito também, durou 1 semana. E eu fiquei uns 8 meses sem dor. Agora já faz 15 dias e eu não passou a dor ainda, tá? Então o que acontece? Eu tenho um aumento da quantidade de dias com dor e uma diminuição do intervalo entre as crises. Isso é bem observado. Okay. Inicialmente, nas doenças da coluna, eu vou pegar como caso, eu vou citar duas doenças que são as mais frequentes, que são a hérnia de disco e a artrose. O que eu estou falando é da hérnia de disco agora. A hérnia de disco, você tem essa dor inicialmente lombar e de repente um dia a dor está muito forte na lombar e ela para, ela desce para a perna. Então você praticamente para de ter a dor nas costas e a dor vai principalmente para a perna. E aí muita gente fala que é o nervo ciático. Sim, e o que aconteceu? Não deixa de ser o nervo ciático. Todos os nervos, todas as raízes lombares, a maior parte das raízes lombares, elas se juntam num tronco muito grande que chama nervo isquiático, antigamente ciático. Então quando eu falo, estou com o nervo ciático pinçado, eu não estou com o nervo propriamente, porque ele nasce praticamente no glúteo, né? Okay. Abaixo do glúteo. Então ele final aí, doutor. Na verdade, todas essas raízes, elas vão se juntar num nervo grande que vai passar por aqui, certo? O que acontece? Eu não tenho a compressão no nervo, mas eu tenho a compressão em cada uma dessas raízes. Anterior. Qualquer raiz que eu comprimir, você vai ter uma dor que basicamente vai descer pelo meio da nádega e aí ela vai distribuir dependendo dessa raiz. Por isso que se fala dor no nervo ciático. Então pode não ser lá embaixo, mas... Não é lá embaixo, geralmente é na coluna. 90% das vezes é na coluna. Entendi. E o que acontece também? Por que eu tenho essa dor nas costas? Quando eu estou rompendo o disco, que o disco é essa estrutura... Pode mexer, doutor. Eu vou pegar aqui a coluna, tá? A aula é sua aqui, doutor. Né? O disco... Nossos câmeras são bons, eles vão atrás. O disco é essa estrutura que parece um babalu, tá? Né? Então, por fora ele é grosseiro, tá? É um amortecedor. Por fora ele é grosso e por dentro ele parece uma gelatina. Ele é líquido, então ele amortece a movimentação toda, tá? O que acontece? Dado o momento, você rasga essa parede externa. Rasgando essa parede externa, eu tenho alguma coisa que se chama rotura do ânulo fibroso, quer dizer, o esgarçamento das fibras do ânulo fibroso. Quando eu faço algum exercício físico, a parte de dentro tenta sair. Aqui é quando já saiu a parte lá de dentro, o núcleo pulposo. Quanto mais tenta sair, mais você dilata o ânulo e o ânulo tem inervação. E é por isso que você tem a dor nas costas. Quando você para de sentir a dor nas costas e tem a dor na perna, é porque já saiu, não tem mais nada saindo nas costas e você tem uma compressão na raiz, nessa estrutura amarela. E é por isso que você deixa de ter a dor nas costas e passa a ter uma dor
na perna, que vai para a perna. Essa é a história da hérnia de disco. Ok. Essa é a história clássica. Que é representado por esse vermelhinho aí. Essa né, parte doutor? vermelha. Bico de papagaio é outra coisa, aí já é na vértebra, né, doutor? Bico de papagaio é um uma osso alteração, é uma alteração que é pela artrose. Então o que acontece? Com a movimentação, com o tempo, a parte da coluna ela se movimenta. Deixa eu tentar movimentar aqui. Aqui. Você tem a movimentação, então você vê que a faceta de um lado e de outro, elas têm uma certa movimentação. Ok. Tá? O que é o bico de papagaio? Eu começo a ter um desgaste tão grande daqui que isso aumenta de tamanho e o corpo fala, opa, eu não posso mais mexer. Uma vez que eu mexo, eu estou levando a risco o meu corpo. Então é uma tentativa do seu corpo se resolver. O que ele vai fazer? Ele vai ossificar essa parte toda, ele vai deixar duro essa parte toda. Okay. O que é artrose? É aquele paciente que acorda pela manhã. Deixa eu só colocar aqui, desculpa. Aí. É aquele paciente que acorda pela manhã, acorda travado. Então, ele acorda travado, ele tem muita dor. E ele fala assim, olha, Renato, eu acordo, eu tenho muita dor, mas eu vou ao banheiro e eu tomo meu banho. E quando eu tomo meu banho, 80% da dor se vai. Que aqueceu? Porque aqueceu, justamente por isso. Então, você aqueceu a articulação, você melhorou a musculatura e 80% da dor se vai. Ele passa o dia inteiro com 20% da dor original, só que ele fala, olha, eu vou assistir uma novela, eu vou assistir um jogo ou alguma coisa e deito na minha cama. E quando eu deito na minha cama, eu tenho dor novamente 5 minutos depois. Eu fico virando de um lado para outro, tentando achar uma posição. Okay. Essa é a história clássica de hérnia de artrose e é a história que você deve escutar 90% das vezes. E quanto mais a pessoa tem idade, mais ela escuta. Aí você me pergunta, Renato, e o que se faz com isso? Exato, a forma de tratamento. Tem tratamento? Existe tratamento. Desde tratamento de modificação da atividade, todas as doenças da coluna passam por modificação da atividade diária. Entendi. Então eu vou ter que fazer um fortalecimento, que eu digo da musculatura do core lombar, que é o abdômen e a parte de trás, os músculos das costas. Mas tem muita gente, doutor, assim, claro que daqui um pouquinho a gente vai explorar um pouquinho a questão dos tratamentos, as terapias, enfim, fisioterapia, mas muita gente, assim, talvez exagera o uso exagerado de medicação, de analgésicos para até eliminar a dor. Isso, a longo prazo, também está viciando, vai gerar mais dor, porque o corpo já pode não responder mais, doutor? Sim, são dois problemas. O primeiro que você tocou é o vício. O vício não é nem tanto pelo diclofenaco de etilamônio, que é o que você disse do gelzinho, né, do spray. Okay. É muito mais por conta dos analgésicos opioides, que são derivados da heroína. São derivados da papoula, do ópio. Então, nós tivemos a guerra da China lá de Hong Kong, que é a guerra do ópio, e você viu no que deu. Nossa. Na verdade, basicamente, todas as medicações, Tramal, codeína, Oxycontin, todas essas medicações são derivados do ópio. E como qualquer derivado do ópio, você pode alucinar, você tem uma sensação de bem-estar, você tem algumas coisas que não são simplesmente analgésicas. Concorda? É uma droga. Ele anestesia por outro efeito, né? Anestesia, e tem uma coisa muito interessante nos analgésicos opioides, que você, na verdade, não tem tanta anestesia, mas você tem uma dissociação. Você acaba tendo dor, mas a dor passa a ficar agradável. Muitas pessoas experimentam isso. Então, na verdade, continua com a dor, mas a dor passa a ser suportável, passa a ser agradável e te dá uma sensação de bem-estar. Isso vicia. Isso é uma parte muito viciante. Outra coisa, eu não tenho acesso às medicações opioides, porque as medicações opioides precisa do médico prescrever, certo? Mas você tem acesso ao diclofenaco, a nimesulide, meloxicam, ou qualquer que seja e usando desenfreadamente? Forma, usando desenfreadamente, você acaba com o seu rim. Olha só. Porque você vai gerar uma lesão renal tão grande... Porque antes de chegar lá no nervo, na situação, na região que está doendo, vai ter todo um processo antes, e vai passar rim, fígado, etc. Sim, né? porque na verdade quando eu dou um remédio pela boca,
eu estou jogando para o corpo inteiro, eu não jogo especificamente para a coluna. Estômago, intestino, etc. Vai para tudo. Né? Todos os anti-inflamatórios, eles lesam em maior ou menor grau estômago, só que em maior ou menor grau também o rim. O rim é o mais importante, é a estrutura mais importante e é uma grande causa de perda renal, de falência renal, é o uso desenfreado de anti-inflamatórios. Então, quando a gente ouve falar de lombalgia, estamos falando da região lombar, de uma dor na região lombar. Tá? Basicamente, a parte de baixo aqui das costas. Doutor, cai qualquer objeto no chão, enfim, uma mãe que tem uma criança pequena que vai levantar, vai segurar no colo, ou cai um objeto, enfim, a gente geralmente se abaixa, quando na verdade devia se agachar. Isso também é uma maneira preventiva de proteger a nossa coluna, doutor? Sim, na verdade, quando nós nascemos, não viemos com um manual de instrução. Certo? Isso eu falo para todos os pacientes. É verdade. O problema todo é que a maioria das atividades fáceis e de atividades de vida diária que nós fazemos da maneira errada. Desde da correta posicionamento ao se sentar, então nós não encostamos a lombar. As costas, as costas. Sim, nós não encostamos as costas. Até abaixar, que eu vou abaixar e não vou agachar. Tá? Basicamente existe uma terapia que é reeducação postural global, que é dada pelos fisioterapeutas, que seria uma escola de como fazer as atividades de vida diária e cotidiana sem com isso ter tanto problema. Uma pessoa, doutor, que trabalha o dia todo, né, que trabalha de pé o dia todo, de repente, assim, também sente, porque é aquela pressão, enfim, o que ela pode fazer para aliviar esta carga, doutor, assim, para sentir menos essa pressão nas costas? Então, isso eu tenho que te falar primeiro uma coisa. Quando você pensa em dor nas costas, você pensa na pessoa que está de pé. Mas o ato de estar de pé é melhor do que o de estar sentado. Então a lombalgia é muito mais frequente em quem trabalha sentado do que em quem trabalha de pé. Então quem está sentado é levantar um pouquinho? Sim, a pressão que você tem sobre o disco é muito menor você de pé do que sentado. É em torno de 5 vezes menor. Então é muito diferente. Estar de pé não é tão ruim. É melhor para a coluna do que estar sentado. A posição sentada não é anatômica para a gente. A pessoa que está lá, que costura, por exemplo, o dia todo, está mexendo com os pés, com as mãos, ou está digitando, enfim. Ou seja, o ideal é sempre, de tempos em tempos, levantar daquele alongamento. 50 minutos, 10 minutos você levanta e anda. Vai tomar um cafezinho. E para. O problema da costura é porque você senta de uma maneira errada, geralmente num banco, não numa cadeira. Esse banco você acaba fletindo as costas, porque você... A altura não é ideal. A altura não é ideal. Com uma pessoa que digita também sentada, a altura da tela não é ideal. Está olhando para baixo. A tela sempre você olha para baixo, então você lesa a lombar, você lesa a torácica, você lesa a cervical, tudo numa má postura. Ô, doutor Renato, a gente está vendo assim que tem essa geração aí dos smartphones, assim, do celular, que a gente já está nascendo, que tem criança já nascendo assim, doutor, a gente já caminha assim. Ou seja, isso também está... É por isso que cada vez mais jovens procuram o consultório, porque você olhar a tela na altura da sua face, você está normal, mas você olha lá embaixo. Então você vai forçar a sua cabeça a ir para frente. Se você força a cervical a ir para frente, a lombar também você retifica. Então não adianta, como no começo do programa eu lhe falei, não adianta você separar aleatoriamente a coluna em 3 colunas, porque é um órgão só. Exato. É simplesmente educativo falar que é cervical, que é torácico, que é lombar, mas o órgão é o mesmo. Doutor, começaram a chegar as perguntas aqui pelas nossas redes sociais. É a nossa amiga Bruna Lima, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Bom dia, Bruna. Que bom que você está acompanhando o programa aí em Foz do Iguaçu. O Saúde e Fé. Deus te abençoe, viu, querida? Tenho a última vértebra aberta, né? O que significa aberta? Estou com a perna esquerda dormente. Será que é por causa da vértebra? Pergunta a nossa amiga Bruna, doutor. A vértebra durante o processo
de maturação, ela se fecha. Então, algumas doenças, que são as falhas, os defeitos do fechamento do tubo neural, fazem com que você não feche a vértebra. Dentre eles, o mais citado é quando a criança nasce com a medula para fora, Tem que é a mielomeningocele. Tá? Já no adulto, muito provavelmente não é mielomeningocele. Vai ser uma variante disso que chama espinha bífida oculta. São aquelas pessoas que você vê que tem um tufo de pelo, geralmente acompanhado com um tufo de pelo na região das costas um pouco mais proeminente. O fato da vértebra estar aberta não causa dor, mas o caso dela ter uma vértebra aberta às vezes pode fazer com que ela tenha persistência do filo, que quando nós nascemos, o tamanho da medula é exatamente o tamanho da coluna. Conforme você vai crescendo, a medula cresce pouco e a coluna cresce muito. Então a medula termina em L1. Se você tem uma persistência desse filo, vai ter um cordãozinho que fica lá embaixo. Então isso pode estar puxando a vértebra e pode ser uma causa de dor. Lembrando que vértebra aberta não é a vértebra exposta, tá, gente? Não é um acidente, ou seja, é algo interno lá, é uma classificação. A Cataria, é isso ou Cataria? Cataria de Vitor, de São Paulo. Obrigado, Cataria, Deus te abençoe, que bom que você está conosco aqui acompanhando o programa, viu? Por que quando acordo não consigo caminhar por causa dessa dor lombar, doutora Cataria? Foi o que nós falamos no último bloco. Então, basicamente, ela deve ter uma idade um pouco avançada, deve ter uma artrose, e essa artrose faz com que ela não consiga caminhar. Quais são os tratamentos? Inicialmente, fisioterapia, acupuntura, tomar medicação. Acupuntura, nesse caso, ajuda? A acupuntura para a lombalgia é muito bom. Tem um efeito analgésico muito bom e eu já não uso tanto remédio. Então, é uma forma de eu conseguir poupar a medicação. Então, eu consigo te tratar sem ter tantas dores. Outra coisa, fisioterapia, acupuntura, medicação, não melhorou. Existe um procedimento, risotomia de facetas, que melhora muito a dor lombar por um período de 9 meses, em torno de 50% a 70%. O Paulo Lourenço, de Virgínia, lá em Minas Gerais. Obrigado, Paulo, que bom que você está conosco, representando aí a sua cidade aqui na TV Aparecida no Saúde e Fé. Dores na lombar pode estar associada ao estresse? Também provoca, doutor, o fator emocional aí? Aí eu te pergunto, quando você bate o pé na parede feliz, é diferente ou não de quando você bate o pé na parede infeliz? Toda dor, a dor é algo que você tem, tanto físico quanto psicológico. A parte de 50% a 70% da dor que nós sentimos é psicológica, não é só físico. Tanto que a população japonesa, ela tem, por tendência, por criação, uma dor, ela expressa menos dor do que a população caucasiana. Então, a dor realmente tem a ver com educação, é um fator racial e é um fator comportamental. O simples fato de você já ter experimentado dor na vida, você tem medo daquela dor e você pode sofrer por conta justamente dessa ansiedade de ter novamente a dor. Que maravilha, como é bom a gente saber dessas informações, viu? A Lívia Lucélia, de Cruzeiro, São Paulo. Bom dia, Lívia, que bom que você está conosco também aí em Cruzeiro, representando a cidade e participando do programa. A quiropraxia resolve a lombalgia? Pergunta a nossa amiga Lívia, doutor. Então, eu respeito todas as profissões, a quiropraxia entre elas. A quiropraxia, eu tenho uma ótima ideia de quiropraxia por osteopatia por conta da fisioterapia. Agora, basicamente, quiropraxia não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Coluna. A quiropraxia na região lombar não tem tanto problema porque eu não tenho nervo na região lombar, né? Eu não tenho medula, eu vou ter só as raízes nervosas. Agora, na região cervical é muito complicado e pode levar a risco. É uma terapia nova no Brasil, então temos o início das faculdades agora. Eu acho que com o desenvolver dessas faculdades e uma melhor capacitação dos profissionais, eu acho que nós vamos ter uma melhora muito grande com relação a isso. Doutor Renato, então para quem está em casa e para evitar essas dores, porque a gente aprendeu hoje aqui que não é uma doença, é um sintoma, então para a gente cuidar da nossa coluna, principalmente evitar as lombalgias, qual é a lição de casa, doutor?
Lição de casa, basicamente, é a lição que todos devemos fazer com ou sem lombalgia. Exercício físico, basicamente cuidando da musculatura do core lombar, então a musculatura abdominal e a musculatura das costas como um todo. Tem uma foto aqui do exercício físico. Aí, sim, né? Isso basicamente, aí é um exercício de pilates, né? Okay. Pilates é algo muito musculatura, bom, né? é algo muito bom para a lombalgia. Eu acho muito válido também natação. Natação é excelente porque você movimenta toda a musculatura, mesmo sem tanto conhecimento e de uma forma correta. E não tem muito impacto, né? Não tem impacto para as outras articulações. Fora a musculatura que você vai ter que aumentar a musculatura, evitar fazer os malefícios que você tem pela postura inadequada. Então fazer um exercício de RPG, tomar uma consciência corporal, tá? E evitar excesso. Como sempre, eu não estou podendo falar muito, mas obesidade é muito ruim. Okay. Tabagismo para lombalgia é algo péssimo porque acaba com o disco, piora osso e deixa a musculatura mais fraca. Isso, tabagismo. Então, ideal seria que a pessoa não fumasse, fizesse exercício físico, pelo menos, e mantesse uma postura mais adequada.